Fala galera, tudo bem? Eu estou aqui vestindo a minha camiseta Hacktoberfest da minha participação em 2017, ano passado. Demorou, mas chegou. Estive envolvido em muitas atividades, muito estudo, muito JavaScript, muito framework, muita novidade para vir aí no canal. Mas no vídeo de hoje nós vamos encerrar finalmente esta série sobre o Bootstrap, a série Bootstrap Total. Temos aí o Bootstrap 4, versão final, já em produção. E vamos então encerrar a série com um presentinho para vocês. Nós vamos montar aqui um boilerplate, quer dizer, um esquema padrão para você utilizar em todos os seus projetos usando o Bootstrap, com o Gulp, que também tem uma série aí no canal de como configurar o Gulp para automatizar as tarefas de desenvolvimento no front-end. Bom proveito então, pessoal, e aguardem aí a chegada de novas séries. Vamos ao vídeo! Bom, pessoal, então está aí no repositório do GitHub o bs4total.gpp, esse projeto aqui, que contém esse workflow para desenvolvimento front-end baseado no Bootstrap 4. Quem quiser se aprofundar aí na questão do Gulp, tem também aí uma série de vídeos sobre essa ferramenta para automação de tarefas, e nós temos aqui todas as instruções de uso desse boilerplate, que seria, vamos dizer, então, um padrão para você usar no desenvolvimento de projetos com Bootstrap 4. E a primeira coisa a fazer é clonar o repositório ou copiar o arquivo zip, instalar as dependências, e aí nós já podemos iniciar o projeto. Nós vamos executar esses passos aqui para quem tiver alguma dúvida. Então, aqui no repositório nós temos o clone ou download. Eu vou optar aqui por copiar para o clipboard esse link e vamos instalar com o HTTPS. Mas você também pode fazer aqui o download do arquivo zip e descompactá-lo em uma pasta que vai dar o mesmo efeito. Eu vou fazer usando o Git, então eu vou copiar aqui, ele foi copiado para o clipboard, e vamos abrir um terminal. Eu estou aqui com um terminal com o Bash, mas quem quiser pode usar também o Command Prompt do próprio Windows. Eu prefiro o terminal aqui com o Bash, que tem os mesmos comandos para Linux, para Mac. Eu prefiro, uma questão de gosto, mas quem quiser pode usar o Command Prompt do Windows. Então eu vou colocar aqui git clone, que é o comando, e aqui eu vou copiar aquele diretório que nós selecionamos lá do GitHub. Enter aqui, ele está clonando e está pronto. Então nós podemos entrar aqui no diretório bs_total.gpp, já está clonado, e vamos abri-lo no VS Code. Está aqui todo o projeto, vejam que vem aqui a pasta src, e esse é o Gulp File, que é o arquivo de configuração do Gulp. Vamos examiná-lo em mais detalhe.
Para trabalhar com o Gulp, vocês vão precisar instalar o Gulp globalmente no seu sistema, o Gulp CLI. Tem aqui essas instruções na página do Gulp, tem esses links todos aí no YouTube para vocês, inclusive do repositório do projeto no GitHub, do meu site. Todos esses links estão aí abaixo na descrição do vídeo. Então, o Gulp CLI ele precisa estar instalado globalmente no sistema. Quem quiser mais detalhes a respeito do Gulp, aqui no meu site .gpp.com.br, nessa série Tutoriais Relâmpago, os vídeos 2, 3, 4 e 5 da série são sobre automatização com o Gulp, onde o assunto é examinado com mais detalhes. Então, você tem aí esse recurso. E aqui no próprio site do Gulp, está tudo em inglês, mas tem também toda a farta documentação sobre esse fantástico automatizador de workflow indispensável para o desenvolvimento no front-end. Vamos então examinar rapidamente o arquivo de configuração do Gulp, o Gulp File. Essa parte aqui onde nós definimos os módulos. Temos primeiramente o Gulp local, conforme eu já disse, nós temos que ter o Gulp CLI instalado também globalmente na nossa máquina, mas aqui é a versão local para exatamente executar o programa Gulp. Depois nós temos aqui esse módulo Newer, que permite que nós alteremos somente arquivos mais novos, tanto de imagens como os HTML. Nós usamos esse módulo nessas tarefas. ImageMin é um módulo para otimização de imagens, ela comprime as imagens. O HTML Clean é um módulo para limpar, por dizer assim, os arquivos HTML, deixando-os enxutos para que o seu tamanho seja otimizado. O Plumber é um módulo que permite administrar os erros, evitando que seja interrompido o Gulp caso ocorra algum erro na compactação de arquivos JavaScript. O Strip Debug remove as informações de debug de arquivos JavaScript. Uglify é o módulo que permite comprimir os arquivos JavaScript. Sass é o pré-compilador Sass, que nós usamos para compilar os arquivos CSS. E, finalmente, Browser Sync é que permite a sincronização com o browser e faz aí a conexão, inclusive com a rede. Ele permite que nós possamos também conectar, por exemplo, através de um dispositivo móvel ou de um outro computador que esteja conectado na nossa rede local. Então, esses aqui são os módulos que nós vamos utilizar. Aqui no package.json, todas essas dependências já estão instaladas, como podem ver aqui embaixo. E também como dependências nós temos o Bootstrap, FontAwesome, jQuery e o Popper. Então todo o nosso ambiente para desenvolvimento com Bootstrap já está configurado. O funcionamento aqui do Gulp File é o seguinte. Primeiro nós temos aqui essa variável devBuild que controla as compactações. Se nós estivermos em ambiente de desenvolvimento, como ele é inicialmente setado, vejam que devBuild está setado em true, ele não comprime os arquivos CSS e JavaScript, exatamente porque você eventualmente vai ter que trabalhar neles. Então, para ambiente de produção, você deve mudar essa variável para false. Quando ele estiver setado em false, ele vai comprimir
ou minificar, como se diz, os arquivos CSS e JavaScript. Aqui nós definimos esse objeto pasta para simplificar aqui depois a montagem do nosso path ou caminho para a pasta de origem, que é a src, ou de destino, que é a pasta build. Então, em build é onde vão ser colocados os arquivos já processados. Prosseguindo, nós temos essa outra parte aqui onde nós fazemos a inicialização do browser sync. Essa opção aqui, Notify False, é para que ele não fique enviando lá uma notificação cada vez que o browser é recarregado. Se você quiser que isso esteja ativo, basta setar isso aqui para True ou eliminar essa variável, porque o comportamento default é apresentando essa notificação. Eu não gosto que ela fique aparecendo toda hora, então eu deixo aqui em False. A primeira tarefa que nós executamos é o processamento das imagens. Então temos aqui esse task imagens, que usa aquele módulo newer para só compactar as imagens mais novas do que as que já existem na pasta build. Aí ele executa aqui o ImageMe. Esse Optimization Level aqui é o nível de otimização, de compressão que vai dar no arquivo. Esse 5 aqui é um nível que eu acho bastante adequado. E finalmente ele vai copiar para a pasta de destino Alt. Vejam que eu montei aqui essa variável da pasta de destino com pasta.build, que eu defini aqui na variável pasta para o subdiretório build. E eu concateno aqui com mais img. Então ele vai ficar build/img, pasta de destino de imagens. Depois nós temos o processamento do HTML. Vejam que ele chama a tarefa imagens, porque se houverem imagens aqui no HTML, ele já faz também a otimização delas. Aqui nós montamos o caminho de destino, no caso aqui vai ser o build, a pasta build. Montamos também essa variável page. Vejam que nós fazemos um pipe aqui para o módulo newer, para que só os arquivos mais novos sejam processados. Aqui, caso a dev build não seja módulo de desenvolvimento, que esteja em produção, que é setado naquela variável que nós mostramos anteriormente, você vai executar aqui o módulo HTML clean para processar e limpar o arquivo HTML. E finalmente vai enviá-lo para a pasta de destino em Alt, que é o build. Depois nós temos aqui um outro módulo que é o processamento dos arquivos JavaScript. Então aqui nós temos a pasta src mais js, quer dizer, se você tiver aqui na pasta src uma subpasta js, ele vai processar todos os arquivos que estiverem dentro desta pasta. Mas vejam que isso aqui é um array, né? E além do que está aqui na pasta JS, que são os nossos arquivos especiais, JavaScript ou pessoais, ele busca também lá em Node Modules o jQuery, o Popper e o Bootstrap, que é para nós trabalharmos com esses arquivos. O Plumber é para fazer um tratamento de erro. Aqui ele verifica também aquela variável devBuild, se estiver em ambiente de produção. Ele elimina as variáveis de debug com o strip debug e faz a compressão do arquivo com o Uglify. E finalmente ele envia aqui para a pasta de destino JS. Depois nós temos aqui o processamento CSS, que também chama a tarefa imagens, para se houver imagens aqui no CSS ele também fazer sua otimização. Aqui ele monta a pasta de origem, que é o
a nossa pasta aqui src SCSS, nós temos aqui esse arquivo main, que é o nosso arquivo personalizado de configurações. E, além disso, isso aqui também é um array, não é isso? É um array aqui, olha. Além da nossa pasta SCSS, ele busca também lá em Node Modules o Bootstrap SCSS, que são os arquivos SCSS do Bootstrap 4. Aí ele faz um pipe aqui para o SES, e no caso aqui ele faz uma verificação antes, olha, Output Style. Se nós estivermos em ambiente de desenvolvimento, a saída vai ser nested, quer dizer, com indentação, e caso esteja em ambiente de produção, vai ser comprimido. Aqui tem o path para as imagens, a precisão de variáveis, quando nós usarmos cálculo aqui no SES, e aqui ele manda erros para o console. Finalmente, enviamos aqui para a pasta de destino, que vai ser em build/css. Bom, feito isso, nós vamos copiar a pasta fontes do Font Awesome para a pasta fontes em build, que é para nós podermos utilizar o Font Awesome. Copia também o CSS de Node Modules Font Awesome, que nós instalamos lá, para a pasta build CSS. E aí vamos executar todas essas tarefas acima aí. E finalmente nós vamos usar o watch do Gulp para monitorar todas as modificações em arquivos HTML, em imagens, em arquivos JavaScript e em arquivos CSS. E finalmente definimos a nossa tarefa defo para executar o run e o watch, de forma que quando nós chamarmos apenas gulp, ele vai executar todas essas tarefas aí. Aqui em package.json nós definimos aqui um script para, quando usarmos o start, ele executar o gulp. Então essa é a apresentação aí do nosso gulp file, do package.json, que é toda a configuração do nosso ambiente de desenvolvimento. Vamos iniciar então o projeto para ver como a coisa funciona. Aqui no arquivo README do repositório com este projeto, eu coloquei aqui algumas instruções que é com relação à estrutura das pastas. Então nós temos aqui na pasta src, que é a pasta onde estão os arquivos fonte, ele deve ter essa estrutura aqui, uma subpasta HTML para os arquivos com o markup, uma pasta img com as imagens, uma pasta JS para os nossos arquivos JavaScript e uma pasta SCSS com os arquivos do SES para compilar em arquivos CSS. Então, essa estrutura ela deve ser criada. Vejam que quando você instala o projeto, ele instala apenas a subpasta HTML e SCSS. Mas se nós formos colocar imagens, temos que criar essa subpasta IMG, e se formos acrescentar outros arquivos JavaScript, além daqueles usados pelo Bootstrap, que é o Bootstrap JS, jQuery JS e o Popper JS, se você tiver outros arquivos JavaScript, deve criar essa subpasta, porque é nelas que o Gulp file está configurado para buscar os códigos fonte. Essa pasta build ela é criada automaticamente quando você executa o script com o npm start. Ele vai criar a pasta CSS, que são os arquivos SES compilados, vem para essa pasta aqui. Essa pasta fontes, o Gulp file já copia lá de Node Modules, da Font Awesome. Aqui no CSS, além do Bootstrap,
Ele tem também o CSS da fonte Awesome e o CSS personalizado que está aqui em SCSS. Cria essa pasta IMG que tem as imagens otimizadas que vem lá dos arquivos fonte e tem a pasta JS com os arquivos JavaScript, inclusive os do Bootstrap que são copiados de Node Modules pelo Gulp. Então, essa estrutura build, você não precisa se preocupar com ela, porque ela é criada automaticamente quando você executa o npm start. Mas essa estrutura aqui da pasta de arquivos fonte tem que ser obedecida, porque é nessas subpastas que o Gulp file foi configurado. Essa observação é importante. Observe, então, que nós temos aqui só na pasta src, a subpasta HTML, que nós temos o index.html aqui, que nós vamos examinar agora em seguida, e temos a pasta SCSS com esse arquivo main, que tem aí um teste para ver se a compilação CS está funcionando direitinho. Só vem com essas duas pastas. Nós temos que criar então a pasta IMG, vamos fazer isso agora, criar aqui um novo folder, IMG, que é onde nós vamos colocar imagens a serem utilizadas e otimizadas. E vamos criar também aqui em src uma pasta JS, que vai ser onde colocaremos outros arquivos JavaScript que venham a ser utilizados no projeto. Vamos então aqui no arquivo index.html verificar que é uma página básica HTML5, né? Foi gerada aqui com o Emmet. Eu incluí aqui os links para o Bootstrap CSS, para o Font Awesome Min e para o Main CSS. Vejam que eles estariam buscando na pasta CSS. Por enquanto nós não temos ainda criada a pasta build, porque nós ainda não executamos o script, mas ela vai ser criada. Esses são os links então para o CSS. Aqui no body eu fiz só um container, uma coisinha para a gente ver se está funcionando direitinho o Bootstrap 4. Coloquei aqui também um ícone para a gente testar o Font Awesome. E aqui no final estão os links para os arquivos JavaScript do Bootstrap, que é o JS, o jQuery, o Popper.js e o Bootstrap.js. Todos estão na pasta JS do arquivo build que vai ser criado, que é de lá que vai ser executado, né? Então vamos executar o nosso projeto. Eu vou abrir aqui um terminal. Inicialmente nós vamos instalar todas as dependências com o comando npm install. Pronto, terminou a instalação. Então foi instalado aqui, vocês podem observar aqui o Node Modules. Então nós podemos agora executar o script npm start. Compilou, já abriu aqui o browser, veja que está funcionando direitinho, porque nós estamos aqui com a formatação já do Bootstrap 4. O ícone está aparecendo aqui, Font Awesome está funcionando. Nós podemos aqui exibir o código-fonte da página. Vocês vejam que ele está carregando o CSS do Bootstrap, do Font Awesome, e esse main CSS é o nosso personalizado, que ele compilou. Aqui estão os scripts do jQuery, do Popper, do Bootstrap, então está tudo incluído devidamente aqui na página. Vocês observem aqui uma coisa, olha, ele está executando lá em localhost 3000, mas eu tenho aqui um external nesse endereço 192.168.561.3000. Aqui você tem acesso através da rede. Se você tiver então um celular ou um outro dispositivo, você nesse endereço poderá acessar a página. Isso é bastante interessante quando você quer ver o efeito, por exemplo, da sua configuração, do seu layout no smartphone, por exemplo.
ou num tablet. Então você conecta o dispositivo na rede e nesse endereço você vai ter esta mesma visualização que você tem aqui em localhost, certo? E veja que ele criou então aqui o arquivo, a pasta build com o CSS. Veja que tem aqui o Bootstrap, o Font Awesome, ele não está comprimido porque nós estamos em modo de desenvolvimento. A Font Awesome está comprimido porque eu só copiei ele para cá, né? O main CSS é aquele que nós fizemos para teste, veja que ele está já compilado do SES. Aqui em SCSS eu tenho o main SCSS, veja que eu usei variáveis, né? Eu usei então essas coisas que só existem no SES. Isso aqui não tem em CSS. Ele transformou aqui então a font size, a variável icon size. Veja que aqui no CSS ele pôs font size 50 pixels, que é o valor da variável icon size, que está lá no arquivo SAS. Então a compilação SAS está funcionando direitinho. Aqui em fontes ele só copiou as fontes para usar no Font Awesome. Aqui em JS nós temos o Bootstrap, o jQuery e o Popper, que ele copiou lá de Node Modules. Então a pasta build está completinha, você viu que eu não precisei fazer nada. Ele não acrescentou as páginas image porque nós não colocamos nada aqui. E o JS também não tem nada aqui, o JS, porque nós não criamos nenhum arquivo personalizado. Mas se criarmos, ele vai inserir lá na nossa página. Lembrando que nós vamos ter que ir aqui na página fonte do index e incluir o nosso arquivo, caso nós venhamos usá-lo, né? Um arquivo especial, porque aqui só está incluído os do Bootstrap, o jQuery, o Popper e o Bootstrap. Vamos fazer o seguinte, deixa eu copiar uma imagem aqui para ver se está funcionando a otimização. Então eu copiei aqui, gente, esse arquivo flores.jpg, só para a gente fazer um teste. Então eu vou aqui no index.html, vamos fazer uma alteração aqui para ele recompilar tudo. Vejam que ele recompila, então criou agora aqui o arquivo img, certo? Com o flores.jpg. Vamos verificar se ele está otimizado. Então, esse arquivo aqui no original, no arquivo src image, ele está com 501 kilobytes. Se eu for aqui na pasta build img flores 1, ele está com 376 kilobytes. Veja que ela foi otimizada. Todos os módulos estão operando corretamente, a sincronização com o browser, essa possibilidade de utilizar na rede, ou seja, você tem aqui um ambiente de gente grande para desenvolver com o Bootstrap 4. Então é isso, pessoal. Com esse vídeo nós vamos concluindo a nossa série do Bootstrap Total. Visitem aí o meu site em .gpp.com.br, onde você encontra artigos técnicos e as nossas séries. Tem essa tutoriais relâmpago e tem aqui a série do Bootstrap Total. Se gostaram aí dos nossos vídeos, não deixem de curtir no YouTube, divulgar para que nós possamos ampliar aí a lista de assinantes no canal e nos motivar aí a produzir mais material para vocês. Vem aí novas séries, nós vamos focalizar agora em JavaScript, frameworks, talvez aí o React seja um dos que nós vamos abordar. Vamos falar sobre GraphQL, são assuntos do momento. Tenho estudado bastante essa matéria e nós vamos preparar algum material sobre isso
para novas séries de vídeo aqui no Ponto G++, o ponto de encontro de velhos e novos geeks. Obrigado pela atenção, minha gente. Até mais!